jovens! Bom dia, boa tarde ou boa noite, é você que determina. Tudo bem com vocês? Professora Deise para mais uma aula de física aí com vocês, ok? E hoje o que nós vamos continuar aprendendo? Sobre dinâmica. Vamos lembrar a dinâmica, estuda a causa de movimento. E nós vimos que o que causa movimento e tira o objeto do seu estado de repouso é uma força, certo? E nós estudamos aí vários tipos de força. E hoje vamos tratar sobre o quê? Se liga lá, olha só. Hoje nós vamos aprofundar sobre massa e peso, força, peso, que são nossos velhos conhecidos aí de aulas anteriores. Vamos também falar de variações do peso e fazer essa relação com massa. E também vamos aprofundar aí em medida de massa, que nós vimos que é o estado de inércia de um corpo, ok? Bom, pessoal, nossas habilidades. Identificar a segunda lei de Newton e utilizar na resolução de situações, problemas no cotidiano. Temos aí também utilizar as leis de Newton e fazer demonstração de seus benefícios no dia a dia. E também, galerinha, conhecer e aprender a utilizar as grandezas definidas pelo Sistema Internacional de Unidades, pessoal. Aí, lembrando, ó, vocês viram ali, nós vamos identificar a segunda lei de Newton. Então, vamos fazer aqui ó, um reprise, um feedback rapidinho. Nós vimos lá a primeira lei de Newton, é a lei da inércia. O que trabalha a lei da inércia? Trabalha as duas condições de equilíbrio de um corpo. Qual é a primeira condição? Repouso, é quando esse corpo está parado. Segunda condição de equilíbrio, galera, movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. E nós vimos que isso indica que não tem forças externas atuando sobre esse corpo capaz de tirar do estado de equilíbrio. Quando é que entra, então, a segunda lei de Newton? Nós vimos que a segunda lei de Newton vem trabalhar quando o corpo sai do seu estado de equilíbrio, ou seja, ou ele sai do repouso ou ele sai lá da velocidade constante. E nós vimos que isso é causado por força, porque uma vez que eu altero o estado de equilíbrio do meu corpo, eu vou produzir variação de velocidade, então eu vou ter aceleração, que é justamente essa variação de velocidade. E nós vimos que a física é massa, né, pessoal? Massa vezes aceleração. Então vamos continuar. Olha só. Falando das grandezas, massa e peso são a mesma coisa? Veja aí esta bela figurinha, né? Este serzinho aqui, ó. Será que é a mesma coisa? Pessoal, nós vimos que não é a mesma coisa. Agora, galerinha, a gente vai assistir aí uma enquete falando sobre peso, belezinha? Se liguem na dica. Em algum momento da vida você já deve ter dito que ia se pesar, tô certa? Isso é muito comum, mas tem gente que não vai muito com a cara da balança, não gosta nem de ver aquele númerozinho que aparece quando sobe nela. Será que vamos encontrar algum corajoso por aqui? Meu peso deu 62. Meu peso é 60. 72 quilos. 52 quilos. Meu peso deu 70. E se eu te disser que o número que aparece aqui em quilogramas não é o nosso peso, e sim a nossa massa? Ficou na dúvida também? Os professores vão te explicar melhor. Viram aí, pessoal? Enquete sobre peso? Então vamos continuar? Olha só, se liguem ali no nosso slide. Os conceitos de massa e peso já foram vistos em aulas anteriores, correto? Nós vimos que massa é a medida lá do estado de inércia de um corpo, está relacionado com a inércia e é uma propriedade da matéria. E o peso nós vimos que é relativo, ok? E depende do valor de G. Tá bom? Entretanto, como estas duas grandezas são muito importantes no estudo da mecânica e da física de um modo geral, vamos analisá-las aqui um pouco mais detalhadamente. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Hoje nós vamos tirar aqui nossas dúvidas de massa e peso e vamos ficar feras, tá? Vamos aqui ver este exemplo do gato Garfield. Ok? Eu gosto muito dele, ele é muito engraçado, né? Então vamos ver aqui. Leia atentamente os quadrinhos a seguir. Vamos lá, o que o dono do Garfield fala para ele aqui?
você está muito gordo. Aí ele só fala, ó, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Aí ele falou, ei, onde você vai? A um planeta cuja gravidade seja o quê? Menor. Olha só que gato esperto, né, pessoal? Ele está aí seguindo a ordem do dono e arranjou aí uma alternativa. Então, a solução pensada pelo gato Garfield para atender a ordem recebida do seu dono está fisicamente correta? Justifique sua resposta. Pessoal, está fisicamente correta? Vamos lá ver. Olha só. Sim, né, galerinha? Por que está fisicamente correta? Pois peso, galera, peso é uma força de campo. Lembre disso? É a força da gravidade dada pelo produto, ou seja, multiplicação da massa do objeto do corpo pela aceleração da gravidade do planeta, ok? No caso, se Garfield fosse para um planeta com menor aceleração da gravidade, sua massa não mudaria, pois a mesma em qualquer lugar é a mesma, correto? Mas seu peso ia diminuir. Então ele foi muito espertinho, né? Vocês concordam comigo? Ele foi muito espertinho, ele se aproveitou lá do que o dono dele falou e disse, tá bom, você quer que eu fique com peso menor? Eu fico. Então é só ir para um planeta de gravidade menor. Ele poderia, por exemplo, ir para a Lua, né, pessoal? Lá o peso dele seria menor, porque o valor de G é menor, tá bom? Então massa não muda quando nós estamos falando de mecânica, certo? Mas o peso muda porque depende do valor da força da gravidade, do valor de G, correto? Então vamos continuar, olha só. Massa, como já sabemos, a massa de um corpo é uma grandeza escalar. Lembra, pessoal, que eu falei isso em aulas anteriores? Para você identificar a massa de um corpo, você não precisa da direção e você não precisa do sentido, você apenas precisa do valor, e geralmente é o quê? Um valor positivo, certo? Um valor maior que zero. E nós vimos que, de acordo com a segunda lei de Newton, que a física é massa, né, pessoal? Esta massa aqui, nós podemos calcular como? Pela razão da força sobre a aceleração, certinho? Onde? Vamos lá. Onde F é o módulo da força, como nós já vimos aí, que atua no corpo, e A é o valor da aceleração que F produz nesse corpo. Lembra que eu falei para vocês, segunda lei de Newton aí, ok? Eu tenho força, essa força modifica a variação da velocidade do corpo lá, eu vou produzir uma aceleração. E nós vimos que essa aceleração, lá nas aulas anteriores, está relacionado com a massa, ok? É só vocês lembrarem lá daquela nossa simulação. Pessoal, vamos continuar, olha só. Lembre-se também de que a massa pode ser considerada como uma medida do conceito de inércia, e isso eu falei para vocês. Lembra daquela parte que nós falamos que, às vezes, né, é mais difícil você iniciar um movimento de um corpo do que manter? Então, está relacionado com a inércia desse corpo, está relacionado com a massa desse corpo. Assim, pessoal, se a massa de um corpo é pequena, ele apresenta pequena inércia, ok? De modo que mesmo forças pequenas podem produzir alterações apreciáveis em seu movimento. Entendido isso? Então, se eu fizesse aqui o contrário, se a massa de um corpo for grande, né? Então, por exemplo, for grande, o que eu poderia afirmar? Que ele apresenta uma grande inércia, de modo que forças pequenas eu não poderia ou não conseguiria tirar esse corpo aí do seu estado de repouso, ok? Então está relacionado com a massa. E peso? O peso de um corpo foi definido como a força com que a Terra atrai esses corpos, né? Então a Terra tem o campo gravitacional e nós temos a força-peso, que é uma força de campo. Então, galerinha, o que eu falei para vocês isso aí em aulas anteriores, que qualquer corpo ele está atraído para o centro da Terra, ok? E essa atração, ela está relacionada com uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e também está relacionado com a massa do corpo, ok? Vamos continuar, olha só. Então, pessoal, como o peso é uma força
E é evidente que trata aí de uma grandeza vetorial. Então, peso, diferente da massa, é uma grandeza vetorial, porque, além de intensidade, módulo, ela também tem direção e sentido. Entendido isso? Olha lá a bolinha, né? Então, essa bolinha aqui, vamos lá, força-peso, qual é a direção dela? Vertical. Qual é o sentido? Para baixo. Entendido isso? Então, isso é independente se o meu corpo está inclinado, se o meu corpo está na vertical, se o meu corpo está na horizontal, tá bom? Essa aqui é a característica da força-peso desse corpo. Entendido, pessoal? Bom, se um corpo de massa M for abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele cairá devido ao quê? À ação do seu peso. Entendido isso, pessoal? Sendo P a única força que atua nele. O corpo vai adquirir uma aceleração da gravidade, ou seja, ele vai cair de acordo com essa aceleração aqui. Então, podemos dizer que o peso de um corpo é uma força que imprime a este corpo uma aceleração. Entendido isso? E isso, pessoal, está relacionado lá com a segunda lei de Newton, que fala o quê? A física é massa, né? Massa vezes aceleração. Então, se o peso faz com que ele adquira essa aceleração aqui, o que nós podemos dizer? Que o peso, então, é a massa. Qual é a aceleração, de acordo com a segunda lei? Aceleração da gravidade. Entendido isso? Onde, como foi falado, o P é a força-peso, certinho? O M é a massa e o G é a aceleração da gravidade. E vocês podem ver que grandezas vetoriais aqui é o peso e a aceleração da gravidade. E a massa, ela é escalar. Tranquilo, galerinha? Vamos continuar. Com a gravidade, olha só. Radical, né? Pessoal saltando de paraquedas aqui, ok? Vamos lá, força-peso. Eles estão aqui em queda livre com aceleração de quanto? De G, exatamente. Então, a força-peso deles aqui é sempre direção vertical, sentido para baixo. E sem gravidade, pessoal, como é que ficaria? Olha só, quem já viu alguma foto, algum vídeo de astronautas lá no espaço, certo? Então, aqui o que acontece? É bem pequenininho, quase não tem aqui, né, gravidade. Olha só como é que ficam as coisas, ó. Ok? Variações do peso, ok? Pessoal, olha só. Aí nós falamos de massa, ok? A massa, ela é constante, ela é escalar. Nós falamos que quando o corpo está em queda livre, lembram disso lá de queda livre no movimento uniformemente variado? Então, o que nós vimos lá? Que quando o corpo cai em queda livre, a partir do repouso, gradativamente a velocidade dele vai aumentando, e isso é devido à aceleração da gravidade. E esse movimento aqui na segunda lei de Newton, nós vimos que ele é causado por uma força, e o nome dessa força é o quê? Força-peso, que é uma força da gravidade. Entendido isso? Agora vamos ver algumas variações. Se liguem ali, vamos ler, olha só. Na equação P é igual a M vezes G, como sabemos, o valor de M é constante. Estamos na mecânica, né, pessoal, dentro da dinâmica, então esse M aqui, ele é constante. Entretanto, verifique-se que a aceleração da gravidade sofre variações quando nos deslocamos de um local para o outro sobre a superfície da Terra. Uai, professora, como assim? Não entendi, não entendi, não entendi. Vamos lá ver essa próxima imagem aqui. Olha só, pessoal, aqui o globo terrestre, ok? Aqui, nas proximidades dos polos da Terra, por exemplo, o valor de G, gente, é um pouco maior do que nas proximidades aqui do Equador, ok? Lembrando aqui, ó, em qualquer ponto nas proximidades da superfície da Terra, o corpo cai com uma aceleração de praticamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então aqui não significa que é uma variação muito grande, tá, pessoal? Aqui é só para nós entendermos que nas proximidades do polo, esse valor de G é maior que nas proximidades aqui do Equador. Tá? Mas não é uma grande diferença, mas medidas aí de cientistas em laboratórios, né,
provaram que tem uma diferençazinha sim, ok? E lembrando que essa diferença está em cima deste valor aqui, que é o nosso valor estabelecido de valor de G. Fechado? Bom, pessoal, vamos continuar. Entretanto, se o corpo fosse abandonado, lembrando isso lá de queda livre, o que é abandonado? É porque ele partiu do repouso, ok? De uma certa altura sobre a superfície da Lua, ele cairia com uma aceleração cerca de 6 vezes menor do que 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso ocorre, pessoal, pois o valor de G lá na superfície da Lua é aproximadamente 1,6. Então, aqui nós temos que entender que o valor de G da Terra, ele é um valor maior, quase 6 vezes, do que o valor de G na Lua. Ou seja, aqui vale 9,8 e aqui vale somente 1,6. Então, isso vai implicar no quê? Vai implicar no peso desse corpo. Então, se o Garfield lá da nossa tirinha fosse aqui para a Lua, o peso dele seria a massa vezes o valor de G na Lua. Ou seja, ele ficaria o quê? Com um peso menor, porque nós podemos observar que o peso é diretamente proporcional ao valor de G. Então, se o valor de G diminui, a força-peso diminui. Se o valor de G aumenta, a força-peso também aumenta. Ou seja, nós temos uma relação aqui diretamente proporcional. Entendido, galerinha? Beleza, né? Então, vamos continuar aí. Pela equação, olha só, essa equação nós vimos aí em slides anteriores, a massa é a força sobre a aceleração. Aqui nós podemos ver que a massa, como nós falamos lá em aulas passadas, é inversamente proporcional à aceleração e está ligado ao que, pessoal? Ao estado de inércia. Isso indica o seguinte: se eu tenho um corpo de massa grande, eu vou precisar de uma força grande para poder tirar esse corpo do estado de inércia. E nesse caso aqui eu vou ter uma aceleraçãozinha menor. Ou seja, quanto maior a massa do corpo, eu aplicando uma certa força e mantendo essa força aqui, menor vai ser a aceleração desse corpo. Entendido isso? Essa equação que define a massa de um objeto, percebemos que para medir o valor de m, devemos puxar o objeto com uma força conhecida e medir o valor da aceleração que ele adquire, ok? Esse quociente aqui, que é essa razão, essa divisão, nos fornece o valor de m. Entendido, pessoal? Ok? Então, lembrando, professora, m é constante? M é constante. Tá entendido, pessoal? M é constante, tá? O que é constante também? A aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok. E essa relação de massa ali, então, por exemplo, se eu pego uma certa força e aplico no objeto e ele vai adquirir uma aceleração, se eu fizer a divisão, eu vou encontrar a massa e eu posso usar aí para outras resoluções de situações dentro do problema, tá? Professora, e se essa massa mudar? Aí, pessoal, já estou falando de outro objeto, ok? Entendido isso? Então, vamos continuar ali. Olha só, pessoal. Na prática, esse processo de obtenção de m seria de difícil execução. Por isso, utilizamos um método muito mais simples, empregando as balanças. Balança, né, gente, é algo muito comum quando você vai aí, por exemplo, no mercado e você precisa tirar, né, a massa de algum objeto para você pagar lá no caixa, ok? O pessoal que trabalha com venda de ferro, de latinhas, né, que é a massa para poder fazer essa venda aí, ok? Então, balança é bem comum, quando a pessoa sobe numa balança para ver lá o que mede no display, ok? Então, aqui a gente utiliza a balança para fazer o quê? Tirar a massa, correto? Então, quando uma balança de braços está equilibrada, essa daqui, ó, tenho em um dos pratos um objeto cuja massa m desejamos medir no outro. Massas conhecidas como m'. Então, imagine aqui que você tem, ó,
uma frutinha de massa M. Aí aqui eu coloco um outro objeto, eu vou chamar de M'. Então, você pode aferir o valor de M' em cima do valor do quê? De M. Concluímos que os pesos, então, aí P e P', P' está relacionado à massa linha e P está relacionado à massa M. Nesse caso aqui, eu posso falar então, galerinha, que quando essa balança entra em equilíbrio, ou seja, a altura dela aí em relação ao chão é a mesma, eu posso falar que a massa é igual. Se a massa é igual, eu vou dizer nesse caso que o peso é igual, porque essa balança está sujeita ali, essas massinhas, ao mesmo valor de G. Entendido isso? Então, como eu falei para vocês, como o valor de G sobre as massas M, M' é o mesmo que eu vou ter aqui. Nesse caso ali, se eu for pegar uma balança para fazer uma comparação, o peso da frutinha que está do lado direito vai ser igual ao peso que está ao lado da frutinha do lado esquerdo, ou dos pezinhos, como está lá na figura. Então, aqui fazendo uma simplificação, como eu falei para vocês, nesse caso, quando a balança está em equilíbrio, a massa é igual, ok? Olha só ali, uma balança mais bonitinha. A massa do objeto é dada pelo valor das massas conhecidas que equilibram a balança. Então, pessoal, isso daí, por muito tempo, foi utilizado esse mecanismo para fazer justamente comparação. Você pega um objeto que você conhece a massa e você quer fazer uma medição de outro objeto que você não conhece a massa. Então, às vezes, você tem um volume, um certo objeto com um certo volume, lembrando, pessoal, que volume de um sólido é 3 dimensões. Então, se eu pego um cubo, é a altura, o comprimento e a largura. Aí, imagine que eu pego do outro lado da balança uma esfera ou um cilindro. Se eu conheço a massa do cubo e eu colocar aí o outro objeto de outra forma geométrica do lado e se equilibrar, por mais aí que ele tenha um tamanho, uma forma geométrica diferente, eu posso falar que a massa é igual porque as balanças se equilibraram. Entendido isso? Então, olhem ali no desenho. O que nós temos ali, ó? Se eu conheço a massa desse cara aqui e essa balança está em equilíbrio, então eu posso falar que eu também conheço essa massa aqui. Entendido isso? E isso nós mostramos lá pela equação anterior. Entendido, galerinha? Então, tanto aqui como aqui, para eu encontrar o peso, eu pego o valor da massa e multiplico por G, ok? E se eu pegasse essa balancinha bonitinha aqui e levasse ela lá para a Lua, a massa mudaria? E aí, pessoal, a massa mudaria nesse caso? Não, a massa não mudaria. Mas o que mudaria? Se G terrestre é 9,8 e o G lunar, olha que nome bonito, né? O G lunar é 1,6, a massa não mudaria, mas que mudaria? O peso, exatamente. O peso lá dos dois objetos na balança e equilíbrio seria o quê? Menor. Entendido isso? Vamos continuar, olha só. O processo da balança só pode ser usado em locais onde os objetos têm peso, ok? Tem peso, tem que ter o quê, pessoal? Matéria, né, para eu ter o valor de G. Ou seja, em uma região do espaço onde um objeto estivesse isolado, afastado da influência de qualquer objeto celeste, isto é, em uma região em que fosse constante a ausência de gravidade. Né? Então, aí ficaria difícil para fazer essa medição. Né? Não seria possível medir a massa do objeto por meio de uma balança, pois ele não teria peso, tá, pessoal? Então, para fazer essa medição de massa, tá bom? Essa medição de massa aí, ó, eu preciso do valor de G. E para a região TG tem que ter matéria, né? Entretanto, a massa do objeto poderia ser medida por meio da relação. Tá aqui a relação, como eu já mostrei para vocês, não custa nada ver de novo e ela é válida aí em qualquer situação. Então, aqui a gente pode fazer uma adaptação quando eu tenho o peso do objeto e o valor de G, ou se esse objeto aí estivesse deslocando em movimento retilíneo, né? Eu posso também fazer essa medida. Então, olha só esse desenhozinho aqui. Um astronauta lá no espaço, imagine que tem ali uma bola de basquete, né? Essa bola de basquete apareceu do nada, né, gente? Então, vamos ver aqui. Aqui ele deu um soquinho, né, nessa bola. Olha só a força F aqui, ó.
Aqui, pessoal, o que está acontecendo? Né? Se eu não tenho aqui matéria, eu não vou ter o valor de G. Se eu não tenho o valor de G, como é que eu vou achar o quê? O peso. Ok? Então, fica difícil achar o quê? A massa desse objeto aqui. Entendido? Vamos aí para mais um exemplo. Exemplo 2. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de... Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma força, 1000 newtons, certo? Newton, unidade de força. Lembrando que o newton é o que, galerinha? 1 quilograma-força, metros por segundo ao quadrado. Ok? Eu também tenho o quilograma-força, né? Lembrando lá que eu também tenho o quilograma-força. Entendido isso? Para poder achar aí que é só dividir, tá? Então, eu vou comparar isso daqui. Lembrando, é unidade de força. É comparável ao peso. O que é peso mesmo? Já vou colocar aqui massa, gravidade. Lembrando que o peso também é uma força dada em newton, a massa é dada em quilogramas e a gravidade metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou deixar essas anotações aqui do lado, pois nós vamos precisar. Ele fala aqui, há um lutador de boxe de peso pesado, né? Então, vamos supor que um lutador de boxe de peso pesado lá tem uma variação de 90 a 110 quilogramas, certo? Isso é a massa, né? É a massa de quem? Do lutador. Por que a gente fala peso pesado, pessoal? Justamente para definir que a massa desse cara é uma massa mais robusta. Mas lembrando que peso é o quê? Massa, gravidade. Então, eu vou comparar aqui, ok? Se eu falo que peso pesado, a massa dele é entre 90 e 110, se eu multiplicar pelo valor de G, eu falo aí que o peso pesado, né, que é o atleta, vai ter o quê? Vamos pegar aqui entre 90 e 110, vou pegar 100. Se eu multiplicar por 10, eu vou ter quanto? 1000 newtons. Eu posso falar que é comparado a essa força? Posso, né? Vamos lá. A um tanque de guerra. Opa! Pessoal, vamos lá. Compara aí 1000 newtons. O que é 1000 newtons? Se a gente for fazer o processo inverso aqui, a massa aí de 1000 newtons, né? Se eu for fazer essa relação aqui, ó, M é P sobre G, eu vou achar somente quanto? 100. Vocês acham que um tanque de guerra tem somente aí 100 quilogramas? Não, né, pessoal? Então, aí eu vou tirar aqui. Um navio quebra-gelo. Pior ainda, né, pessoal? O navio é enorme. Então, aqui, se eu for tirar aqui, ó, 1000 e tirar a massa, com certeza é muito... Esse cara aqui é muito maior que quanto? Que 100, né? Há uma bola de futebol. Opa, uma bola de futebol é uma bola bem leve. É só lembrar, por exemplo, lá... nas edições da Copa do Mundo. O que eles fazem a cada ano com as bolas? Eles tentam aperfeiçoar, não é isso? O que eles tentam aperfeiçoar? A geometria, a esfericidade da bola e também a sua massa. Então, vocês podem perceber que a massa é pequena, ok? Então, uma bola de futebol não vai ter aí 100 quilogramas, né, pessoal? Descarta-se ali também. E, por último, ficamos com o quê? Olha só. Ali, há uma bolinha de ping-pong, mais leve ainda, né, pessoal? Então, aqui... a gente também descarta. Nós vamos ficar o quê? Com a letra A. Olha só a respostinha aqui. P igual a M vezes G. Como eu falei para vocês, dividimos e achamos a massa de 100. Então, nós comparamos aí a parte de 100 quilogramas e 1000 newtons. E pegamos aqui as outras situações e comparamos com esses dois números. E ficamos aí, né, com a nossa letra A. Ok? Ali, aqui tem imagens, ó, deixa eu só apagar para vocês. Vocês perceberam que eu gosto de riscar bastante, né? Eu vou apagar aqui para vocês poderem ver. Olha o lutador de boxe, o tanque de guerra, que com certeza tem uma massa grande, né, pessoal? O navio tem uma massa muito maior ainda, tá? A bola de futebol, que tem uma massa pequena, e a bolinha de ping-pong, que também tem uma massa menor ainda, tá? Aqui é da ordem de gramas, né, pessoal? Esses dois objetos aqui é da ordem de gramas, ok? Tranquilo? Vamos continuar aí, então. Exemplo 3. Um astronauta com vestimenta própria
para descer na Lua foi pesado na Terra. Ele foi pesado aí na Terra, obtendo-se um peso de quanto? 980 newtons. Então, o peso do astronauta na Terra é 980 newtons. Vou deixar anotado aqui. Para o conjunto completo, que seria o astronauta com a sua vestimenta. O que ele está perguntando? Qual é a massa do conjunto? Ah, pessoal, essa tá simples, né? Vamos lá comigo. Se eu tenho peso e esse peso foi medido na Terra, o que eu tenho que saber para calcular a massa? Exatamente o valor de G na Terra. E isso nós temos, né? Vamos utilizar aquele número padrão. E como é que eu faço para encontrar a massa? Eu vou simplesmente pegar a força que eu estou trabalhando e dividir pela aceleração. Nesse caso, a força é a força-peso e a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, quanto é que vai ficar? Vamos ver? Olha só. Eu tenho P igual a mg. Vamos isolar a massa, que é uma força dividida por uma aceleração. Ok. Eu vou pegar aí 980, que é o valor do peso, e vou dividir pelo valor padrão, que é o G, que é 10, que nós não colocamos aqui no exercício. Quando não tem no exercício, você pode considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Aí, bacana, né? Simplifica aqui. A massa do conjunto astronauta-vestimenta vale 98 quilogramas. Então, essa é a massa, tá, pessoal? Ok. Belezinha. E ele está perguntando aqui. Na Lua, qual seria a massa desse conjunto? Olha só, pessoal, cuidado com a pegadinha. Na Lua, na Lua o G vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa desse conjunto mudaria, pessoal? O que nós falamos lá anteriormente? A massa muda? A massa, nós estamos falando de mecânica, a massa não muda. A massa é o quê? Uma propriedade intrínseca da matéria, está relacionado com a inércia. A massa não muda. O que muda? O peso. Então, se eu tenho 98 quilogramas aqui na Terra, eu for para outra superfície com gravidade diferente, a minha massa vai continuar sendo o quê? A mesma, exatamente. Então, vamos ler, olha só. Seria o mesmo valor de 98 quilogramas, pois a massa de um corpo não muda, como eu falei para vocês, independente do local onde se encontra. O que muda é o quê? É o valor do peso, que depende da aceleração da gravidade, ok? E é o que eu pergunto aqui na letra C, não é, pessoal? O que ele pergunta na letra C aqui, ó? Qual seria, então, aqui na Lua, o peso do conjunto, a aceleração da gravidade aí, ok? Sendo que lá vale quanto? 1,6. Então, na Lua vai ser diferente? Na Lua vai ser diferente. Qual é o peso na Lua? É simplesmente pegar a massa do conjunto e o valor de G na Lua. Pessoal, o que eu falei para vocês? Peso e a aceleração da gravidade são diretamente proporcional. O que é uma relação direta de proporcionalidade? Ou seja, se o valor de G aumenta, eu vou achar um peso maior para um objeto de mesma massa. Agora, se o valor de G diminui, eu vou achar um peso menor para um objeto de mesma massa. Entendido isso? Então, se o valor de G na Terra vale 9,8 e a gente utilizou um valor de 10, eu achei quanto para o peso? 980. Então, na Terra, um corpo lá de 98 quilogramas pesa 980 newton. Aí, ele foi lá para a superfície da Lua. O que mudou? A massa permaneceu, mudou o valor de G. O valor de G fez o quê? Ó, diminuiu. Foi para quanto? Somente 1,6. É mais ou menos aí 6 vezes menor. Se o peso é diretamente proporcional, então, ao valor de G, um corpo de massa de 98 quilogramas vai ter um peso menor na superfície da Lua. Entendido, pessoal? Pegaram a ideia? Bacana, né? Depois que a gente entende, fica melhor para a gente poder fazer esses cálculos aí. Então, por exemplo, se fosse lá para a superfície de Júpiter, que é o nosso planeta gasoso, é um planeta grande, o valor de G lá é grandão.
Então, um corpo de 98 quilogramas lá teria um peso muito maior. Entendido isso? Então, vamos ali calcular quanto é que é o peso do astronauta na Lua. Vamos lá ver? Eu tenho aí, ó, 98 quilogramas, multiplica-se por 1,6 e eu vou obter quanto? 9. Olha só, não estou utilizando aqui o 9,8, eu estou utilizando o 1,6, multiplicado aqui, vejam só, ó, a unidade kg, metro por segundo ao quadrado, e isso é o quê? Newton, né, pessoal? Então, eu tenho 156,8 newtons. Entenderam aqui? Então, vamos só recapitular. Massa. A massa na Terra é a mesma coisa que a massa na Lua, porque massa não muda, ok? Massa está relacionado com estado de inércia, certo? Estado de inércia, ok? O que muda, galera? É o peso. O peso depende da massa, que é constante, que é uma grandeza escalar, multiplicado pelo valor de G. Então, eu posso falar aqui que altera a velocidade do meu corpo que está em queda na superfície da Terra é o valor de uma aceleração, que é o valor de G. Não foi isso? E nós vimos o quê? Que se eu for pegar aqui, ó, o G da Terra, eu vou ter o peso na Terra, certo? Nesse caso aqui, como o G da Terra, nós pegamos aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então eu vou ter o peso na Terra. Lá na Lua, como é 1,6 metros por segundo ao quadrado, este valor de G, então eu vou ter um peso diferente na Lua. E como nós vimos que essa relação é uma relação direta de proporcionalidade, se eu estou diminuindo o valor de G lá do meu astronauta, o peso dele, lá para onde ele for, vai ser um peso o quê? Menor. Então, nós concluímos que o peso na Lua é menor que o peso na Terra e a massa dele continua 98 quilogramas, tá? Pessoal, qual é a outra unidade de força aí que eu poderia utilizar? Tem também o quilograma força, né? Bastaria você dividir este valor aqui por 10, ok? Aí eu ia obter o quilograma força, tá? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, uma simulaçãozinha, tá? Vamos aqui mostrar uma simulação. Olha só aqui a nossa telinha, como vocês podem ver. Aqui, pessoal, é só uma simulação. A gente pode ter aqui, ó, relacionar movimento. Esse simulador já utilizei em outras aulas, aqui no cantinho, ó, PHET, ok? E aqui nós podemos fazer simulações. Por exemplo, eu posso mostrar os valores, começar a marcar aqui, ó. Eu posso mostrar os valores de força, soma de força, valores gerais, massas, velocidade, por exemplo, aceleração. Então, aqui, ó, a gente pode observar, nesse exemplo, que se eu tenho um corpo aqui de 50 quilogramas, e eu vou aplicar aqui, ó, tá marcando 0 newtons, como vocês podem ver aqui no cantinho. E eu vou aplicar uma força, olha só. Vocês estão vendo que está surgindo uma força contrária? Essa é de atrito, certo? O que eu posso fazer também, se eu quiser, é retirar esse atrito, ok? Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, nenhum atrito. Pessoal, vocês podem ver aqui pela simulação que se liguem aqui no velocímetro que está aqui em cima e no acelerômetro que está aqui embaixo. Olha só, eu estou aplicando a força. Está vendo a soma das forças? Olha só, o corpo está variando a sua velocidade gradativamente e o que está acontecendo aqui, ó, eu vou manter a força, ó. Opa, o que vocês puderam perceber? Se eu mantenho a força em 61 newtons, a somatória dessas forças que está tirando esse corpo do seu estado de equilíbrio é 61. Está vendo? A velocidade está aumentando. O que eu estou mantendo constante? A aceleração. E isso aqui, pessoal, na horizontal. O que aconteceria na vertical? Na vertical, essa aceleração, ela tem o mesmo valor. Entendido isso? Ela tem o mesmo valor. Então, vamos ver aqui, ó, outra simulação aqui. Eu tenho valores de massa, vamos marcar aqui, ó, velocidade, ok? Então, aqui vocês podem perceber, eu vou colocar aqui um latão aqui de 100 kg em cima desse caixote. Pronto, 150. Ó, vou aplicar a força aqui,
ok? Olha só o que está acontecendo com a velocidade. Se eu mantenho uma força, então, aqui, ó, como vocês podem ver, de 234, o que vai acontecer com essa aceleração se eu mantenho a força? Exatamente, aceleração constante. Olha, tirei, mantive aqui o movimento retilíneo uniforme, ok? Isso aqui é uma condição agora de repouso. Entendido isso, pessoal? Vou parar aqui, tá? Pessoal, olha só, se liguem, fiquem comigo que na próxima aula nós temos revisão e na outra aula a gente tem exercício para resolver esse assunto, ok? Tchau, tchau.